irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o evangelista Jonathan Caulano. E hoje eu quero trazer uma reflexão breve e rápida ao coração de vocês, baseada no livro do profeta Isaías, no seu capítulo de número 5, versículo 1 e 2, que diz assim: Agora cantarei ao meu amado o cântico do meu querido a respeito da sua vinha. O meu amado tem uma vinha e um outeiro fértil, e a cercou e a limpou das pedras e a plantou de excelentes vides, e edificou no meio dela uma torre, e também construiu nela um lagar, e esperava que desse uvas, mas deu uvas bravas. Esse texto aqui é uma reflexão de um refrão, melhor dizendo, um refrão de um louvor que Isaías está cantando, profetizando através desse texto. Ele está dizendo que alguém está cantando algo profético que é sobre a vinha do amado. Mas perceba que dentro desse contexto do capítulo 5, a Bíblia vai nos dizer que antes de ser vinha é um terreno. E ao meu entender é um terreno baldio. E as pessoas elas têm facilidade de jogar entulhos, lixos em terreno baldio. O profeta Isaías, nessa parábola, nesse texto, nesse capítulo 5, antes dessa vinha virar uma vinha e é um terreno, o texto vai dizer para nós que Deus cerca o terreno, porque a cerca inibe as pessoas de vir e jogar entulho dentro desse terreno, inibe as pessoas de jogar lixo dentro desse terreno. E essa cerca aqui, ela não quer dizer que Deus está te limitando. Deus não está colocando uma cerca no terreno para dizer que você não tem direito de ir e vir mais. Mas essa cerca significa aquilo que o salmista disse: cerquei você com as cordas do meu amor. Então ele está colocando uma cerca para dizer para quem vem de fora para jogar entulho dentro desse terreno, que agora esse terreno está cercado e ninguém mais pode jogar entulho. Então Deus está cercando esse terreno chamado emoção da sua vida. Ele está colocando uma cerca para que ninguém mais venha jogar entulhos, despejar lixos dentro desse terreno. O texto também continua dizendo que além de cercar, ele limpa. É incrível que Deus vai, através do profeta, vai dizer que esse terreno vai virar uma vinha e tem um processo para ele virar uma vinha. Primeiro ele cerca, depois ele limpa. Em algumas outras versões ainda diz que ele limpou e cavou. Eu me lembro de uma das parábolas que Lucas conta, da dracma perdida, que a mulher, para achar a dracma, ela teve que limpar. E ela, quando encontra, faz uma festa. Deus está dizendo que dentro desse terreno, para virar uma vinha, primeiro ele tem que cercar. Depois que cercou, ele vai limpar. Não é você que vai limpar, é Deus que está dizendo: eu que vou limpar. Eu vou limpar para você encontrar dentro de você coisas que estavam perdidas, estavam escondidas. E Deus está dizendo: primeiro eu cerco, depois eu limpo. E o texto ainda diz assim: cercou, limpou e cavou e tirou as pedras. Eu me lembro da parábola do bom semeador, que a Bíblia vai dizer que o semeador jogou a semente, e essa semente ela até cresceu, até germinou, até parecia que ia vingar. Mas o texto vai dizer que ele jogou a semente e jogou em pedregais, ou pedras. E a semente cresceu sufocada e logo veio morrer. Isaías está profetizando que esse terreno, para virar vinha, primeiro eu tenho que cercar, tenho que limpar, tenho que cavar e tenho que tirar as pedras. Porque o que eu vou jogar aí é uma semente preciosa. E toda semente que Deus vai colocar dentro de um terreno que vai virar vinha, Ele vai arrancar as pedras. Talvez você esteja me ouvindo e está se perguntando: por que pessoas sumiram da minha vida? Eu quero deixar uma palavra profética para você. É Deus que está tirando as pedras do seu caminho. É Deus que está abrindo os caminhos, porque Ele precisa jogar uma semente dentro desse terreno, dentro dessa vinha, esse terreno que daqui a pouco se tornará vinha. Ele está tirando as pedras do seu caminho. Talvez você esteja ouvindo e você diz no seu coração: por que fulano sumiu? Por que ciclano não me liga mais, não me manda WhatsApp? É nas pedras. E Deus está arrancando as pedras do teu caminho, porque Ele está vendo que esse terreno futuramente vai ser uma vinha. O texto ainda fala que além de cercar, além de limpar, além de cavar, além de tirar as pedras,
ele vai edificar no meio desse terreno uma torre. Ora, ninguém coloca a torre de vigia ou seguranças diante de um terreno que não vale nada. Quem olhava de fora esse terreno, que uma hora era baldio, agora está cercado, está limpo e as pedras não existem mais, alguém olha e pode dizer, mas por que tem um segurança nesse terreno? Porque a gente só coloca segurança naquilo que vale alguma coisa para nós. Aí Deus está dizendo aqui para nós, você vale tanto, esse terreno chamado emoção, chamado alma, vale tanto que eu estou colocando um guarda, se chama Espírito Santo de Deus. Então ele colocou a torre de vigia no meio desse terreno. E ele está dizendo, eu estou te guardando. Eu guardo a tua entrada e guardo a tua saída. E se não fosse só isso, além de cercar, limpar, tirar as pedras, colocar uma torre no meio de vigia, o texto vai dizer assim, e construiu um lagar. Construiu algo que é uva. E a uva, um dos símbolos da uva dentro da Bíblia é a alegria. Deus está dizendo, para dentro desse terreno, além de eu cercar, além de eu limpar, além de eu cavar, além de eu colocar um segurança, eu estou colocando alegria dentro desse terreno. Uma coisa é felicidade, outra coisa é alegria. E a Bíblia diz, Paulo escrevendo em Filipenses, ele vai dizer, alegrai-vos. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, dentro desse terreno aqui, Deus hoje está dizendo, eu estou colocando alegria, porque eu quero que esse terreno vire uma vinha. Só que o texto ele vai continuar. E ele vai terminar de uma forma um pouco triste. Por quê? Porque ele cerca, limpa, tira as pedras, edifica uma torre, constrói um lagar e ele tem uma expectativa. Quem está colocando a semente dentro desse terreno cria uma expectativa. E quem está criando essa expectativa é Deus. Uma coisa é eu criar expectativa. Eu já criei expectativas e as minhas expectativas não foram alcançadas e eu me senti frustrado, me senti entristecido. Mas nesse texto, nesse contexto, quem está fazendo tudo isso e criando uma expectativa é Deus. Aí a minha pergunta é, o que nós temos feito com as expectativas que Deus tem feito sobre esse terreno? Sobre esse terreno chamado alma, sobre esse terreno chamado emoção, sobre esse terreno chamado vida, sobre esse terreno chamado ministério, sobre esse terreno chamado família. Deus criou uma expectativa sobre esse terreno que iria se tornar uma vinha. E o texto vai dizer que se tornou e deu uvas, mas deu uvas bravas. Eu quero te dizer que Deus cria expectativas como nós criamos expectativas. E a minha pergunta reflexiva para você que está ouvindo essa palavra, o que você tem feito com as expectativas que Deus tem criado ao seu respeito? Deus criou uma expectativa que todo dia de manhã você levante. Quando você acorda com fôlego de vida, em vez de você pegar o celular, na hora que você levanta, abre o seu olho, em vez de você ter essa atitude, a expectativa dele é que você levante as mãos para o céu e agradeça por mais um dia de vida. A expectativa de Deus para a sua vida, para a minha vida, é que quando as portas se fecharem, você não murmure, mas levanta a mão e diga, Ele continua sendo Deus. A expectativa de Deus é quando a doença bate na sua porta, e em vez de você deixar a fé ir embora, você grita dentro do seu coração, eu sirvo um Deus que ainda pode curar. A expectativa de Deus é que você se posiciona como Abacuque disse, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vide, o produto da vide minta, ainda que não haja malhadas no campo, todavia eu me alegrarei no Senhor. Essa é a expectativa de Deus. A expectativa de Deus dentro desse terreno é que esse terreno dê frutos, e frutos bons, não frutos bravos. Deus tem uma expectativa a nosso respeito. E o que nós temos feito com a expectativa de Deus? Esse é o tempo de nós agradecermos mais a Deus, criarmos uma expectativa favorável às coisas de Deus. Temos que criar expectativa ao ouvir o culto, criar expectativa ao ouvir a escola bíblica dominical, criar expectativa por um simples ensaio, mas lembrando que Deus também tem uma expectativa ao nosso respeito, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos, Ele estaria presente e que você adore ao Senhor. A expectativa de Deus para as nossas vidas é que no domingo você sente com a sua família ao redor da mesa e em comunhão, almoce,
e ali a presença de Deus se manifeste. A expectativa de Deus também é quando você vai fazer um culto no lar só com a sua família e você se reúne só para agradecer a Ele. O que você tem feito com as expectativas que Deus tem depositado sobre as nossas vidas? Assim fica essa palavra ao seu coração no dia de hoje. Deus tem expectativa, e o que nós temos feito com as expectativas que Ele tem ao nosso respeito. Que Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.